Isso. Então semana passada começou já, o Rodrigo já trouxe a mensagem dos construtores na semana passada, e é interessante a gente entender porque assim, hoje a gente tem na sociedade uma série de ensinamentos, né? É autoajuda para cá, é livro de conscientização para lá, é palestrante tentando resolver a nossa vida, é filme, e tem muitos conceitos, a gente é bombardeado por ideias, né? Mas, e aí, quais são as ideias que realmente fazem a pena você parar, você se esforçar para você seguir aquele ideal, né? E então a gente vai lá na antiguidade, lá nas parábolas de Jesus para tentar entender. O que é importante a gente entender de parábola é que ela foi usada por Cristo por dois motivos. Primeiro, porque muitas das vezes ele não podia falar aquela verdade de forma muito aberta, senão ele se complicava com as autoridades. Ele sabia que ele tinha um tempo certo para passar por toda a situação que ele passou. Então ele tinha que esperar o momento certo. O outro motivo é que ele tentava trazer para uma linguagem mais cotidiana, mais contemporânea. E ele tentava falar com públicos específicos. Então a gente percebe que nos personagens que estão aparecendo nas parábolas, ou o tipo de discurso, ele está tentando falar com o público, ele está tentando atingir um público numa linguagem que aquele público ia entender, usando uma ilustração que eles iam entender, né? Porém, a parábola, ela demanda que a gente entenda o que ele está falando. E em algumas situações, ele teve que explicar a parábola, porque ele contava e o povo não entendia. Então a gente precisa sempre estar buscando esse entendimento, esse aprofundamento, e a gente faz isso através do estudo da palavra, através da reflexão, através do nosso contato com Deus e também através da comunhão com os irmãos. Às vezes você lê um texto, você coloca, o outro irmão lê o mesmo texto e vê alguma coisa que você não viu, obrigado, a água está aqui, mas você viu alguma coisa que aquele irmão não viu, e ao sentar e ao compartilhar, não necessariamente vocês vão ter visões que sejam opostas, mas as visões podem ser complementares, né? E no fim, a visão completa é o todo, não é nem o que um viu que o outro viu. Então é muito importante esse compartilhar, né? Muito bem, tendo dito isso, a gente então vai hoje falar sobre o Lázaro e o rico, ou o mendigo, Lázaro e o mendigo, e ao invés da gente ler na Bíblia essa passagem, eu vou passar um videozinho bonitinho para vocês poderem ver de forma ilustrada. Vamos ver se vai funcionar aqui. Certa vez, o Senhor Jesus contou uma parábola. Havia um homem rico que vestia-se de púrpura e linho finíssimo e vivia de modo esplêndido e confortável. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que estava caído, cheio de feridas, em frente à casa do homem rico. O mendigo ficava lá, esperando pelas sobras de comida do rico, enquanto os cães lambiam suas feridas. E aconteceu que um dia o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Quando percebeu que havia morrido, o rico abriu os olhos e, espantado, viu que estava na terra. Ao longe conseguia ver Lázaro, o mendigo, junto de Abraão. Abraão, meu pai, tenha misericórdia de mim. Mande que Lázaro molhe seu dedo na água e me refresque a língua, pois estou sofrendo com estas chamas. Filho, lembre-se de que você teve tudo em sua vida. Você só recebeu o que era bom. E Lázaro, ao contrário, só teve coisas más. Agora Lázaro é consolado, enquanto você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre você e nós. Não se pode ir daqui para aí, nem vir daí para cá. Peço então que envie Lázaro à casa de meu pai, para que ele alerte meus 5 irmãos, pois não quero que eles venham parar nesse lugar de tormento. Eles já conhecem a palavra de Deus. Se não a cumprem, é porque não querem. Mas Abraão, meu pai, se o morto fosse falar com eles, com certeza se arrependeriam. Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, nem que alguns dos mortos ressuscite e fale com eles, irão acreditar. Muito bem, penso, né? Então, vamos só entender um pouquinho em que momento, como eu falei, é importante você entender o contexto, entender para quem Cristo está querendo falar, né? Então vamos entender
que momento aqui da caminhada de Cristo na Terra isso acontece, tá? Nesse momento Cristo está indo para Jerusalém. Ele começa a caminhada dele com os discípulos até Jerusalém. Então ele sabe que ele está caminhando em direção à morte dele. Ele sabe que ele está indo para a boca dos leões, né? E ele vai fazendo essa viagem de uma maneira bem inteligente, já tentando e deixando o recado dele, né? Então o primeiro ponto interessante aqui é que ele para na casa de um fariseu, né? Eu coloquei aqui uma ilustração que às vezes a gente pensa, está viajando, a gente lembra das estradas, né? Tem grau, tem frango assado, para a gente parar, né, tomar um refresco, tem hotel, não. Eles iam parando nas cidades, nas casas das pessoas. Então era assim, olha, era no meio do deserto, geralmente tinha um caminho, e Jesus ia e chegava numa cidade, até que ele chegou num determinado lugar, e ele se hospeda na casa de um fariseu. Quem que eram os fariseus? Eram os líderes políticos e religiosos da época, né? Naquela época, o líder religioso, o líder político do povo judeu, era mais ou menos a mesma pessoa. E esse fariseu era famoso, ele era da filé, ele era lá do Senado Federal, do Congresso Nacional dos Judeus, né? E a primeira coisa que Cristo faz, ele chega lá e ele desafia os fariseus. Ele desafia não a pessoa, mas a crença do fariseu. E o que ele faz? Ele cura no sábado. Tinha um homem doente, ele vai lá, cura esse homem, e com isso ele quebra o paradigma. O que é um paradigma? É algo em que você acredita, você tem aquilo como uma verdade para você, não necessariamente isso é uma verdade, né? Por isso que é um paradigma, é uma possível verdade. E Deus então quebra isso. E aí ele causa espanto, porque ele pergunta, mas é lícito curar no sábado? E aí, peraí, a lei de Moisés diz que sábado é o dia do descanso. Ele, pois é, você está tão interessado em cumprir a lei, porém, se um boi seu fugir, se você tem um problema sério, particular seu para resolver no sábado, você não vai resolver? Então por que você não pode curar o próximo no sábado? Por que você não pode servir ao próximo no sábado? Então quer dizer, aqui Deus está colocando, Jesus está mostrando para eles que é mais importante você se preocupar em servir ao próximo do que em seguir ritos, seguir regrinhas. E por que isso? Porque os fariseus criam que se você seguisse essas regrinhas, você estava salvo. O caminho para a salvação era seguir as regrinhas da lei. E eles aproveitavam disso para oprimir o povo. Logo depois disso, ele propõe algumas parábolas, alguns ensinos, ainda na casa do fariseu, hospedado lá. E ele fala sobre como eu tenho que ver a Cristo no próximo, como eu tenho que me colocar em relação ao próximo, como deve ser a minha relação. E é interessante entender que a gente não deve ver o próximo nem como inferior a gente, mas também não como superior. E também não é igual a gente, ele é diferente. Deus é criativo e criou cada um do seu jeito. Então o que a gente precisa enxergar no próximo é a Cristo. Enxergando Cristo no próximo, você vai conseguir ter comunhão com Ele. Você vai conseguir entender o plano de Deus na sua vida e na vida dele. Então ele começa a mostrar aqui que os critérios de Deus são diferentes dos critérios do homem, né? Ele fala aqui também, quando você vai dar uma festa, quem você deve convidar, né? Se você convida alguém pensando, eu vou convidar a Sabrina para a minha festa, porque amanhã ela vai me convidar para um churrasco na casa dela. Então eu vou convidar. O Milton nunca me convida para nada, então eu não vou convidar o Milton, né? É assim que a gente faz, não é? Pois é, mas ele não diz que é assim, ele diz ao contrário. Vai chamar aquele que você sabe que nunca vai te convidar para uma festa, porque o pobre coitado não tem nem dinheiro para fazer festa. Convida ele. Você não tem a graça de ter a grana para fazer a festa? Chama ele. E ele fala também uma outra parábola sobre o homem que vai e convida algumas pessoas para a festa e eles o desprezam. Aí ele vai e manda chamar um segundo grupo de pessoas que também dão desculpa. Aí ele fala para o servo dele, vai, chama tudo quanto é pobre, mendigo, todos os necessitados, e eu vou dar a festa para eles. Então Deus deixa bem claro aqui, vocês têm paradigmas, é assim que vocês pensam, eu penso muito diferente. Seguindo um pouco mais, aí Jesus sai da casa dos fariseus e ele começa a se juntar com marginalizados. Quem são esses marginalizados? Pecadores, prostitutas,
cobradores de impostos, lembra os publicanos, que era aquele povo que servia ao exército romano, mas sobretaxava o imposto para o povo, então oprimia o seu próprio povo, pagava uma parte para os romanos e ficava rico com aquilo. Então era com a ralé que ele estava se reunindo. E aí os fariseus começam a zombar dele. Mas peraí, como é que esse cara está reunido com a ralé? Como é que o filho, ele se diz filho de Deus e está aí junto de pecadores, junto de gente da pior estirpe, né? E aí ele começa a falar algumas parábolas. Então aqui tem a parábola dos talentos. Aqui nessa mesma parte aqui ele está falando da parábola do filho pródigo. E ele fala aqui também da dracma perdida. Ou seja, ele começa a falar para essas pessoas perdidas sobre o valor que o perdido tem para Deus. E o racional que ele constrói aqui é: o homem está perdido. O homem precisa reconhecer essa necessidade de Deus. Ele precisa entender que ele está perdido. Ele é salvo pela graça. Ele não tem que fazer nada. Ele é salvo porque Deus tem misericórdia dele. E Deus se alegra quando alguém é salvo. Deus se alegra muito mais com um que estava perdido e é salvo do que com um monte de gente que acha que está salvo, acha que está na boa, que não precisa de Deus. Então Jesus começa a introduzir esse conceito aqui da necessidade de Deus, a necessidade que o homem tem de Deus. E depois, no terceiro momento, ele se reúne com os discípulos. Percebe que ele vai fechando o cerco? Ele primeiro vai falar com as autoridades, depois ele fala com o povão, depois ele junta com os discípulos, com o grupinho dele. E com o grupinho dele, aí ele começa a ir em temas mais profundos. Ele vai falar de recursos. Ele conta uma parábola aqui, difícil da gente entender, que é sobre um administrador infiel. Mas, a partir de um mau exemplo, ele mostra para os seus discípulos como a gente precisa usar de forma astuta os nossos recursos em prol do reino de Deus. Ele começa a falar da relação de Deus e o dinheiro. Tem aquela famosa frase que diz que não se podemos servir a dois senhores, pois há de agradar a um e desagradar o outro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. E ele fala da questão do divórcio. Então, ele volta a falar de quebra de paradigmas, ele volta a falar, cuidado com essa coisa, vou cumprir a lei direitinho, mas dentro desse cumprir a lei eu aproveito para jogar para baixo do tapete um monte de coisa errada, e ele novamente ele denuncia a hipocrisia. Que lá era a questão de, quando você tem um problema particular, você vai, resolve, mas você não ajuda o seu irmão. Aqui ele já fala, por quê? Os fariseus usavam a lei do divórcio para a mulher era feia, né? Ficou caidona, ele arrumava um jeito de chutar a mulher para arrumar outra. Como é que é? Troca uma de 40 por 2 de 20. Esse ano eu já posso trocar uma de 36 por 2 de 18, né? Chega nos 36, agora já, né? Não, eu não troco não, essa de 36 aí eu não troco de jeito nenhum. Muito bem. Bom, ela que pode me trocar. Então vamos agora... Aí sim, esqueci só de mencionar uma coisa. Então chega no momento, depois dessa, deixa eu voltar aqui, depois desse terceiro momento aqui que ele tem com os discípulos dele, que ele toca esses temas mais profundos, ele então conta uma parábola em que a gente vai ver que tudo isso que ele vinha falando no caminhar dele, ele junta tudo nessa parábola do rico e de Lázaro. Ele embaralha todos esses conceitos, e aí agora a gente vai destrinchar essa parábola e vamos ver o que Deus tem para falar para nós nessa manhã sobre todos esses temas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aí, como diria o Jack Stripador, vamos por partes. Então, no início, né? Havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino, vivia no luxo todos os dias, enquanto na porta da casa dele tinha sido deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava por comer o que caía da mesa do rico, mas em vez disso tinha os cachorros que vinham lamber as suas feridas. Então, aprofundando um pouquinho com quem Deus quer falar aqui, né? Para a gente entender bem,
Deus não tem um problema com as riquezas, Deus não tem um problema com os bens, muito pelo contrário, é Ele quem nos dá os bens, é Ele quem nos dá as riquezas, é Ele quem distribui toda a riqueza dele conosco. O problema que Jesus está denunciando aqui é o fato do rico usar essas riquezas para benefício próprio exclusivamente. É claro, você tem o seu dinheiro, você quer ter o seu carro do ano, você quer ter sua casa bonita, não tem problema nenhum. O problema é quando você faz somente isso. Quando você não atenta para as necessidades do próximo. O rico, ele estava tão focado ali na riqueza dele, ele estava tão fixado em usar as riquezas dele, que ele não conseguia olhar para o lado. Ele não conseguia perceber que tinha um outro que tinha sido deixado na porta dele e que precisava de assistência. Então, esse amor, essa dedicação ao dinheiro, às riquezas, a preservação das riquezas, usufruir disso, que te cega mesmo. Ele estava cego. E aí você não consegue ajudar quem precisa. Lembra que a gente, quando estava vendo a caminhada, Jesus em algum momento fala sobre a relação Deus e dinheiro, que você não pode servir ao dinheiro ao invés de servir a Deus? Aqui, ele está com esse exemplo fazendo referência a aquilo que ele tinha falado anteriormente. E é um perigo, gente. Você se distrair com o dinheiro ou com a riqueza e você esquecer de olhar para o próximo é muito fácil. Você fica insensível à necessidade do outro. E interessante que Deus vai preparando, a gente se organiza durante a semana e quando chega aqui as coisas fecham, né? O que a Aline trouxe hoje no Bom Dia tem muito a ver com isso. O presidente está lá, tão envolto, tão preocupado em manter a estabilidade política dele, que ele não consegue olhar para os problemas do país. Ele fecha os olhos para os problemas do país, ele não consegue entender e ele não conhece a história de cada um. Aqui é a mesma coisa. E se aplica exatamente o que ela falou. O rico devia pensar, esse mendigo aí, vagabundo, por que ele não vai trabalhar? Né? Só que o cara estava com chagas feridas, o cara estava todo arrebentado. Então, quem Deus quer atingir aqui com essa personagem do rico? Ele estava querendo, Jesus estava querendo falar ao coração dos fariseus. Jesus estava querendo que eles entendessem, olha, não tem problema vocês serem abastados. Os fariseus valorizavam muito essa questão de ter riquezas, né? Então não tem problema nenhum vocês terem riquezas. O problema é vocês usarem isso para oprimir o pobre. Não tem problema nenhum vocês terem rituais a serem seguidos. O problema é vocês colocarem os rituais acima de tudo e meio que para se esconder e não fazer o que tem que ser feito, que é o bem à humanidade. Indo mais um pouquinho, né? Vamos amplificar um pouquinho esse conceito de riqueza, porque riqueza a gente pensa muito em dinheiro, em bens. Vamos pensar aqui em recursos. O que são recursos? Aqui minha esposa falou que o Michaelis é um bom dicionário. Eu fui lá e peguei o que quer dizer recurso. Aptidões naturais ou inatas para fazer algo, dons, talentos, meios pecuniários, dinheiro, né? Recursos financeiros, posses. Então, a hora que eu penso em recurso, e aí a gente consegue trazer para a gente, né? Porque eu falei, Jesus ele estava querendo com o rico falar com os fariseus. Agora o rico ele fala para a gente, quando eu amplifico riqueza, bens para recursos. Você pode pensar, eu sou pobre, eu não tenho nada, né? Ou eu tenho poucas possibilidades. Ah, não, mas eu não tenho tantas habilidades assim. Só que Deus pode trabalhar as suas habilidades. Então, coloque os seus recursos a serviço de Deus. Com certeza você tem alguma coisa de bom, tem alguma coisa que você sabe fazer, ou tem alguma coisa que você possui, que você pode usar em prol do próximo. Então, afasta um pouquinho, não pensa só no dinheiro. Vamos pensar naquilo que eu posso, como indivíduo, Aline, Márcia, Tainara, e por aí vai. Cada um de nós, como cada um de nós podemos usar esses nossos recursos para o bem do próximo, para ajudar, né? Um exemplo que eu posso citar, nosso irmão Saraiva. Nosso irmão Saraiva, todo mundo sabe, é uma pessoa simples, mas ele tem vários conhecimentos na cidade de Valinhos, porque ele foi
como é que se diz, corretor de imóveis, então ele tem vários contatos. Quando nós precisamos fazer alguma coisa, ele coloca esses contatos que ele tem à nossa disposição. Quando a gente conseguiu fazer o evento da massa, o prefeito da cidade foi lá. Ele cedeu o clube onde ele é sócio. Então, mesmo uma pessoa simples, humilde, ela tem conhecimentos. Então, no mínimo, você consegue indicar alguém para ajudar. Tá bom? Então, uma perguntinha para a gente pensar, né? Como você tem usado os seus recursos? E como você pode usar os seus recursos em favor do próximo e para servir a Deus? Pensando nesse conceito bem amplo de recursos. Lembrando que esses recursos nos foi dado por Deus. E Ele dá a cada um de acordo com a sua vontade. E Ele dá esses recursos para a gente usar. Então, pensa um pouquinho, como é que você tem usado os seus? Como você pode usar em favor do próximo e para servir a Deus? Vamos mais um pedacinho? Chegou o dia que o mendigo morreu. E os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro do seu lado. Vocês percebem que houve uma inversão de realidades aqui? Né? O rico, que tinha na vida terrena riqueza, fartura, abundância e egoísmo, na vida após a morte física, ele passa a uma situação de sofrimento, miséria e sede. O mendigo, que estava na miséria, na pobreza, sofrendo, ele passa a ter uma vida de paz, de refrigério. Aqui, novamente, Jesus quer mostrar uma coisa muito interessante. Os fariseus pensavam da seguinte forma: se essa pessoa é rica, é porque ela segue as regras bonitinhas, ela segue a lei, ela é uma pessoa boa, portanto, Deus abençoa ela. Esse camarada aqui, ele teve um passado negro, ou o pai dele pecou, ou a mãe dele pecou, ele está agora sofrendo como consequência do passado dele ou da família dele. Era assim que o fariseu pensava. E Jesus quer mostrar aqui que não tem nada a ver isso que eles pensavam. O critério de escolha de Deus não tem nada a ver se você bonzinho segue as regras ou não segue as regras. Deus deu aqueles recursos para o rico porque ele achou que deveria dar. E ele esperava que o rico fosse usar esse recurso da melhor forma possível. E o pobre estava na pobreza porque aprove a Deus que ele tivesse na vida terrena aquela situação difícil. Não que Deus goste que a gente sofra, mas né, Deus faz vasos de honra e vasos de desonra. Né? Existe essa passagem na Bíblia. Mas a forma como você se comporta nessa vida, ou como você reage a esse excesso ou a essa falta de bens, é isso aqui que Deus vai observar na sua vida. E Deus usa esses recursos para trabalhar a sua vida. Mas se você não se permite trabalhar, se Deus não te resgata, então a opção é de Deus, a prerrogativa é de Deus, você acaba sofrendo lá na frente. Ou você acaba tendo paz e refrigério. Então Jesus quer mostrar isso para os fariseus. Não depende do que você faz, não depende de quão bonzinho você é. Não é isso que define nem a sua vida agora e nem a sua vida lá na frente. Então existe essa inversão das realidades e Jesus queria justamente chocar os fariseus com isso. Dizer, olha, é completamente diferente do que vocês pensam. Indo um pouquinho mais à frente. Esse autor aqui, alguns estão lendo aqui na igreja os livros dele, James Bryan Smith, ele nos ensina acerca de falsas narrativas e verdades bíblicas. Isso se aplica aqui porque é o exemplo bem atual do que Jesus queria mostrar naquele tempo através da parábola.
nós construímos a nossa vida baseadas em muitas narrativas falsas, que podem ser por causa da cultura em que eu vivo, a religiosidade, o que eu escuto ou o meu contexto de família. E aí você ouve, você pensa, você experimenta coisas diferentes. Eu não sei o que você tem ouvido, o que você tem pensado, qual tem sido a sua experiência de vida. Mas a verdade bíblica é que os ensinos de Jesus, as parábolas, a comunhão, nos mostra que nós somos pecadores, Deus nos alcança e que não importa a nossa condição. Esse mendigo aqui, ele estava destruído. Quem está descrevendo essa parábola é um médico, Lucas é médico. Então, imagina os detalhes que ele não dá quando ele fala das feridas, das chagas. E se você procurar em todos os livros que Lucas escreveu, tanto o Evangelho como depois Atos, não tem nenhum outro personagem que esteja em sofrimento que ele descreva como esse homem. A hora que a gente vai lá nos originais buscar o significado das palavras, as feridas e o sofrimento que esse cara estava tendo era algo grave, era algo ruim mesmo. Ele estava sendo comparado aqui a um cão. Veja, ele estava na porta da casa do rico querendo o quê? As migalhas. Sabe o que eram as migalhas? Ou os restos? Os ricos naquela época, eles pegavam a parte mais molinha do pão e usavam como guardanapo. E jogavam no chão. Então eles comiam, né? Pegava aquela parte molinha do pão, limpava a mão, jogava no chão. Depois alguém varria e jogava na rua para os cachorros. E era lá que o mendigo estava. Ele estava nessa situação. Ele estava numa condição comparada a um animal. Os amigos dele eram os cachorros. Então, por pior que seja a nossa condição, Deus nos acolhe. Deus nos recebe. Então, você não precisa se preocupar, nossa, mas a minha situação é muito ruim. Nossa, eu estou na lama. Eu sou pecador demais, eu aprontei muito. Não tem problema, Deus te aceita, Deus te recebe assim mesmo. Não faz diferença para Ele. Ele vai te acolher. E aí, seguindo mais um pouquinho. Então, o rico chamou pai Abraão. Tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molde a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Interessante aqui que Abraão tenta explicar com carinho, né? Usando palavras aqui, meu filho, ó, você teve a sua chance, né? Você teve uma oportunidade inteira em vida, você teve recursos e você não fez nada. Agora a tua realidade mudou. O mendigo, ele sofreu a vida toda. Agora, né, ele tem direito a um refresco. Infelizmente, o refresco dele vai ser eterno e o teu sofrimento vai ser eterno. Mas a opção foi tua, né? E é interessante notar que essa questão do abismo, né, até o desenho foi muito feliz em ilustrar, porque colocou um no nível mais elevado e outro abaixo, né? Quando esse rico pôde ter acesso ao mendigo, ele não quis. Em vida, ele tinha o mendigo na porta da casa dele. Ele não ligou. Agora que eles estão separados, como ele está na situação ruim, aí agora ele quer se conectar com o mendigo. Aí não dá mais tempo, aí já passou. Como dizem lá no Rio, né? Perdeu, mano. Então a gente tem que aprender a fazer conexões, a construir pontes enquanto a gente está aqui, enquanto a gente está vivo, enquanto a gente tem recursos nas nossas mãos, sejam esses recursos poucos ou abundantes. Usa o que você tem para construir pontes, para conectar com as pessoas, para ajudar as pessoas, porque depois você não sabe o que vai acontecer. Ninguém conhece o dia de amanhã. Seguindo mais um pouquinho. Vou tomar uma água, que agora quem está com sede sou eu. Graças a Deus eu não dependo ainda de Lázaro, eu posso tomar água no meu copo.
Então ele respondeu: eu lhe suplico, pai, manda que Lázaro vá à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixe que nos avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. E aí Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam Moisés e os profetas. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse ter até eles, eles não se arrependeriam. Abraão respondeu: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha que interessante. Agora, ele lembra dos irmãos. Agora ele lembra que ele tem uma família. E que bom, ele ama a família dele, então ele pede a pai Abraão para que vá lá ajudar a família dele. Mas até agora ele só pensou nele. Em vida, ele só quis usufruir das riquezas. Quando ele chega no inferno, ele pede para que ele seja refrescado, para que ele seja favorecido, né? Imagina que ele devia estar lá com outras pessoas também, ele não estava sozinho lá no Hades, né? Mas ele só pensa nele. Em momento algum ele chegou, pede para jogar um balde de água para refrescar a gente. Não, ele pediu para ele. Quando ele vê que o caso dele está perdido, aí tudo bem, aí ele pede pelos irmãos. E aí ele pede pelos irmãos de novo, com aquela ideia de que ritos, seguir as regrinhas é importante. Porque ele achava que se alguém fosse lá avisar os irmãos dele mudariam de procedimento e estariam livres da morte eterna. E além disso, aquela coisa do tem que ter algo espetacular, tem que ter algo sobrenatural, né? O morto aparece e fala. E Abraão diz: não, gente, ele já tem as palavras, ele já tem os profetas. Ele diria para a gente hoje: olha, vocês já têm a Bíblia, vocês têm irmãos para conversar, vocês têm literatura de pessoas que escreveram e que vocês podem consultar. Então, nós temos as informações, basta nós corrermos atrás, nós nos aprofundarmos, né? Então fica aqui um ponto final para a gente, né? Prioridades. Quais têm sido as nossas prioridades? Quais têm sido as suas prioridades? E quando a gente pensa em prioridade, é aquilo no que a gente pensa primeiro, é aquilo que chama a nossa atenção, é aquilo com a qual a gente está ligado. Então, primeiro, o que tem chamado a tua atenção? O que chamava a atenção do rico eram os bens dele. Era como usufruir, como manter. Ele não tinha tempo, não tinha atenção para quem precisava da ajuda dele. O segundo, o que você tem feito da sua vida? Você tem usado a sua vida para construir pontes? Você tem usado a sua vida para falar de Cristo, para anunciar o Evangelho, para se conectar com as pessoas, para estar com as pessoas? Ou você tem usado todos os recursos para você? E você tem se isolado nesse mar de recursos? Por quê? Agora, enquanto você está em vida, você consegue falar com as pessoas, você consegue se conectar. Depois que você estiver morto, não dá mais. Já foi. Você não tem mais o que fazer pelas pessoas. Onde você tem colocado a sua confiança? São nos seus bens, são nos seus recursos? Você se garante, você é o bom? Ou você dobra o seu joelho e coloca a sua confiança em Deus? O mendigo botou a confiança dele em Deus. O mendigo foi resgatado por Deus. Então, de uma situação de total miséria, o que acontece quando ele morre? Ele vai para o céu de classe executiva. Os anjos o levam ao céu. Ele chega lá, ele é colocado numa posição de honra. Algumas versões, ao invés de falarem ao lado de Abraão, falam descansando no seio de Abraão. Ou seja, ele estava no colinho de Abraão.
Então ele estava numa posição de refrigério, de paz. E um último ponto: como você tem usado os seus recursos? Como você tem usado aquilo que Deus te dá? A sua vida, aquilo que você sabe, aquilo que você tem. Você tem usado para o bem comum? Você tem conseguido enxergar aquele que necessita? Você tem enxergado o que você necessita?